Então, não adianta você querer fazer uma economia doméstica se a tua esposa não quer, teus filhos não querem, ou ao contrário, tua esposa quer fazer. Então, tem que ser familiar. Então, esse sentar junto e conversar, tem que ser familiar, porque senão não adianta, né? E a questão toda também de ser da igreja, quer dizer, do senhor estar aqui, eu acho que isso é muito importante. É a primeira vez que eu tenho oportunidade de vir aqui num programa desse tipo, né? De falar que isso aí você precisa, quer dizer, a fé tem que estar no meio disso. Não é só financeiro, você tem que ter fé para quê? Para poder cumprir aquilo que você vai fazer. Posso dizer mais um negócio, Ricardo? Você escolheu 2 tagarelas hoje para vir aqui, mas eu já cuido de vocês. É o seguinte, não se preocupe. Olha aqui, o pai é meu? O pai é? Nosso. E o pão é meu? O pai e o pão são nossos. Então, a economia doméstica é da família. Então, hoje em dia, há um vírus que está entrando nos casais, que o marido tem a conta bancária dele, a esposa tem a conta bancária dela, os filhos, cada um tem sua economia, tem seu cartão, tudo separado. Inclusive, o marido diz, você está gastando o meu dinheiro. Eu já vi marido dizer assim. A mulher diz, não, eu queria te pedir... Eu já vi marido que está emprestando dinheiro para a esposa. E com juro. Ué, aí o pai não é nosso, o pai nosso deles diz assim, meu pai que está no céu, manda o céu para mim, o pão meu de cada dia, o perdão meu, livrai-me do meu mal. Perfeito, então obrigado, a economia pai doméstica Joãozinho. é questão de partilha. Leila, por favor, sua pergunta para o professor Laureano. Então, a Aldeia, ela fez a pergunta pelo Twitter e ela está perguntando o seguinte, ela já entrou no cheque especial e agora ela quer fazer um empréstimo para cobrir o cheque. É certo? Faço isso? Eu acho que sim, é certo. Quer dizer, desde que ela pegue realmente o empréstimo, onde o juros seja menor do que esse do cheque especial, que é alto. Então, por exemplo, se ela conseguir aquele empréstimo consignado, que é atrelado ao salário mínimo, o salário que ela recebe, desculpa, então esse juros é menor. Então, aí vale a pena ela fazer isso, porque esse juros do cheque especial realmente é muito alto. Para resolver a questão do juro do cheque especial, perfeito. Que está no vermelho, ela faria um empréstimo consignado dentro das condições que aquele que está atrelado, está ligado ao salário. Esse juros é menor. Esse é cobrado em conta, não é? Só que o problema todo é esse. Pegou um consignado, você não pode empurrar com a barriga. O que é uma vantagem, né? Porque ajuda a controlar. Exatamente. Então, como o risco é menor, os juros, então, realmente é mais baixo, então vale a pena, se tiver um planejamento, que ela possa pagar. Também não adianta pegar esse e depois não conseguir pagar. Então, aí vai depender das condições dela. Padre, a Ana Paula, a pergunta dela é pelo Twitter, e ela pergunta, por que todo problema financeiro afeta o relacionamento entre o casal? É verdade, porque nós não somos anjos, nós somos gente de carne e osso. E se existe uma coisa íntima na vida do casal, mais íntima do que a sexualidade, é a conta bancária. Não é verdade, professor? É verdade. Mas é mais íntimo o casal, é mais difícil eles terem uma intimidade econômica do que uma intimidade sexual. Intimidade sexual, às vezes, tem até antes de casado. Conta conjunta demora um pouquinho. Inclusive, alguém aqui no Twitter me disse, padre, fala para o povo aí não casar endividado. Né? Sabe que uma pessoa me falou que tem gente que gasta 20 mil reais para casar sem ter. Então, já faz um empréstimo para casar. Faz um empréstimo de 20 mil reais e já não consegue pagar. Professor, já entra no cheque especial antes do primeiro dia de casamento. Por isso que eu acho que a importância desse programa é exatamente nesse sentido. Como eu também faço parte da pastoral familiar da minha paróquia, eu conheço famílias que já se desfizeram por causa de problema exatamente financeiro. Então, por isso a importância desse programa. Às vezes não é problema de incompatibilidade não, é financeiro. Sexual, não é nada disso. Não, é problema financeiro, é dívida. É dívida, e aí acaba se desfazendo, porque ela quer uma coisa, aí nem não pode dar, aí começa a briga, e aí acaba. Quer dizer que no Pai Nosso não tem problema. O problema do divórcio, às vezes, está mais no pão nosso. Por isso que a importância, né, da igreja nesse sentido, né, a participação, exatamente para evitar isso também. Obviamente que também, às vezes, a falta de fé também acontece isso, né? É verdade.
Joãozinho, estou aqui agora do lado de cá, estou aqui com a Márcia, ela é de Vitória, no Espírito Santo. Ela tem uma pergunta para o professor Laureano. Bem-vinda, querida, como é que está você? Estou bem, graças a Deus. E qual é a sua pergunta? Como fazer um bom planejamento doméstico e quantos por cento a gente deve gastar em educação, em remédio, né, em saúde, em alimentação? Inclusive, seria até bom juntar essa pergunta aqui da Márcia, professor, para perguntar quais seriam assim, as prioridades que a gente precisa ter quando a gente pensa num planejamento familiar, doméstico. Essa é uma econômico, assim. Essa é uma pergunta que realmente a maioria das pessoas faz, né? E então é difícil você responder, vai depender de cada família, da renda que ela tem, né? De quanto que ela ganha, né? Então, eu diria que primeiro você tem que se preocupar realmente com as coisas que são essenciais. O que é essencial? A questão da alimentação. A alimentação é muito importante. Então, se você tem, no caso, uma renda, talvez daí você pode partir desse que eu vou falar, você talvez possa extrapolar para cada um. No caso de uma família de 5 pessoas que ganha 5 salários mínimos, que hoje está 2.550, eu diria que entre 30% e 35% seria o ideal para você gastar com alimentação. Ou seja, esses 35% você vai gastar com alimentação para as 5 pessoas que contém as calorias necessárias para manter bem uma família durante o mês. Quer dizer, então, isso... Quer dizer, que já tem que estar no planejamento, de repente ele gasta 5% só num churrasco de fim de semana. Exatamente. E aí só sobrou 30% para o mês inteiro, quer dizer, 1% por dia. Perfeito. Agora, não vai dar. Não dá. Agora, já uma família que já ganha R$1.000, aí já fica um pouco mais difícil você ter esse 35%. Então, quer dizer, vai depender muito, né, realmente de cada família e quanto ganha. Agora, você tem que dar prioridade às coisas. A alimentação, eu acho que não tem sentido alguém pegar alimentação e parcelar. Isso não existe. Quer dizer, a alimentação ela tem que estar reservada do teu orçamento do que você dogma. ganha. É dogma. É dogma, não tem, né? Agora, dogma de fé. Não, dogma de vida. De vida. Ou seja... dogma de vida. Tem os dogmas de fé do pai e tem os dogmas de vida. Quem entrar no cheque especial, cartão de crédito para alimentação, alguma coisa está errada. Então, não tem jeito. Agora, depois daquilo, você vem. Por exemplo, a questão da escola. Eu gostaria que meu filho estudasse numa escola particular, né? Que todo mundo, às vezes, acha bom. Agora, se você não pode, né? Você tem a escola pública, tem boas escolas públicas. Então, quer dizer, você tem que ter, acho que a resposta para a pergunta dela, você tem que ter o planejamento, que é onde que eu trouxe aqui a minha fichinha. Tem um aqui que dá para a gente mostrar. Nós temos... Está pequenininho, mas eu acredito que o pessoal vai conseguir mostrar para você. Exatamente. Você tem que ter o teu planejamento. Aqui é um modelo, é uma não é ficha de uma planilha? Bem simples que eu fiz para todos, onde você tem aí, ó, crédito. Eu até no débito não lança nada, porque é o que entra. Agora, no débito, são os gastos. Então, aquela coluna de débito, você vai colocar, durante 2 meses, tudo que você gasta. E lá em cima, tudo que você recebe. Agora, padre, líquido. Tem gente que fala assim, eu ganho R$2.000. Mas ele não ganha R$2.000. Menos INSS, menos não sei o quê. Então, tem que pegar líquido, quanto que eu ganho líquido, e colocar ali no crédito. Depois vem para o débito, tudo que tem. Eu coloquei uma opção de coisa, tem gente que, IPTU, né? Eu coloquei uma opção de coisa, mas aí cada um vai só usar aquilo que ele realmente contempla na situação dele. Quem fizer isso aí 2 meses, 3 meses, eu duvido, ele vai saber direitinho aonde que ele está gastando mais ou menos, onde estão as gorduras que ele pode cortar, o que ele pode evitar. Então, esse planejamento que o seu pai fazia, olha só, né? Isso é que eu fiquei impressionado, ele é de suma importância para que você possa realmente, então, separar para alimentação, quer dizer, quanto que eu vou gastar de alimentação, quanto que eu posso gastar de alimentação, talvez tem mês que possa gastar um pouquinho mais, outro menos, né? Então, você tendo esse planejamento, olha, é fatal, você consegue realmente. E eu faço, nós fazemos em casa todo mês, porque senão eu me perco, né? Professor, é lógico que depois você acaba adquirindo, sabendo o que é, e fica até mais fácil. Mas se fizer 2, 3 meses iniciais, qualquer um vai realmente poder saber direitinho quanto que ele vai gastar em cada situação. Perfeito. Teria a possibilidade da gente disponibilizar
esse exemplo de controle financeiro referente a cada mês? Você tem isso? Perfeito. Eu tenho isso no Excel, né? Eu posso, para vocês, eu boto o meu e-mail, liga lá para mim, eu também mando pelo e-mail, eu mando para vocês, né, mandam aí como achar melhor. O maior Ricardo, prazer, será eu faço que isso aí. Perfeito. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos disponibilizar o quanto antes no blog do nosso programa. Que não sei se você conhece. É blog.cançãonova.com/trocando ideias, não é? A Ellen, no finalzinho do programa, já vai cuidar disso para a gente e vai estar disponibilizado. Você vai poder imprimir, inclusive, não é? Ano novo, que ainda a gente está celebrando, vida nova, com uma planilha desta forma, referente a cada mês. Obrigado, querido. Isso é Ricardo, fundamental. seria uma grande ideia se conseguisse, eu acho que seria uma coisa fantástica, um desafio para o TI, o departamento aí de informática, né, por exemplo, da Canção Nova, transformar isso daqui numa espécie de um programinha que a família pudesse utilizar. Já pensou? Se você tiver, todo mundo tem, quem tem computador em casa aqui? Levante a mão. 99% tem computador. Se tivesse ali um lugarzinho, coloca o salário e aí vai colocando, mais ou menos a partir da assessoria do professor, seria um serviço às famílias do Brasil, né, que você pudesse simplesmente ir colocando quanto é que eu vou gastar nisso, e o programinha fosse debitando. Não existe, eu não conheço. Conhece, existe, professor? Existe. Existe isso aí algum... é bem simples, no Excel é muito fácil você fazer. Eu posso até fazer dessa maneira, que ele faça as continhas já colocando o valor. Mas seria fantástico. E já vai automaticamente. Isso aí é muito fácil, eu faço com o maior prazer. Não tem problema nenhum. Beleza. Em vez de mandar Atenção, esse simples, Jorge, nosso superintendente do departamento de TI, estamos arrumando mais serviço para você. A Leila tem pergunta para o padre Joãozinho. E aí, Leila? A pessoa não quer ser identificada, chegou por e-mail e ela diz o seguinte: minha sogra faz questão de que minha filha tenha festas grandes e com muitos convidados. Infelizmente, minha condição financeira não permite isso, e as festas são sempre feitas na minha casa e só para os avós e para os tios. Como faço para não entrar em atrito com a minha sogra? Pois muitas vezes ela diz que eu sou pão dura. Não, eu acho que a solução é ter a tal da planilha, não é? Claro que tem que ter na planilha, porque existe essa planilha que é mensal, né, professor? Isso mas, eu fiz mensal. Mas poderia ter também uma planilha anual, né? Então, quanto que eu vou gastar com festa? Quer ver onde que as pessoas se endividam? Presente de Natal, presente de aniversário, como é que é o outro? Amigo secreto, não é? A pessoa acaba comprando presente que não pode e ela não percebe que está se endividando. Um pedido especial do filho, o pedido especial da sogra. Então, não é questão de ser pão duro, é questão de disciplina. Economia é questão de disciplina e outra, disciplina é questão de santidade. Jejum não é só não comer. Jejum é disciplinar o uso dos bens. Há uma disciplina da Quaresma que é disciplinar o nosso modo de relacionamento com as coisas. E eu sei que é difícil quando um filho... Quer ver? Um filho, hoje em dia no supermercado, até no supermercado, tem aquelas prateleiras da tentação. Vocês já viram? Que a criança olha e diz: mãe, eu quero essa. Se é uma boneca, ela normalmente vai custar R$110, né? A criança não olhou o preço daquela boneca. Então é preciso educar a criança, porque talvez ela possa pegar uma boneca de R$30 e vai brincar do mesmo jeito, vai ter o mesmo efeito pedagógico. Mas quem vende as bonecas de R$110 vai encher os olhos das crianças e vai gerar um consumismo desde de criança. Nesse caso, ela já tem uma idosa, né, provavelmente, que é consumista. Precisa combater esse tipo de erva daninha, não é, professor? Precisa, e aí o diálogo, né, como o senhor disse, né, quer dizer, sentar todos eles e realmente ter essa consciência, ou seja, cair na real, né, vamos usar o termo jovem, né, tem que cair na real, quer dizer, ver quais são as minhas condições, eu posso fazer isso, porque eu também não estou aqui para ensinar ninguém a ser sovina, né, pão duro, não é isso, né? Que isso é por isso que eu digo que a religião está muito ligada com isso, que chega pecado, né? Você tem certas coisas dentro da economia que você fazendo é pecado, quer dizer, quem é católico você tem que seguir. Aliás, Eclesiástico, né? Capítulo, se não me engano, 18 e 29 fala direitinho sobre essas coisas, né? Então, precisa realmente sentar e essa pessoa precisa ter consciência. O filho precisa ter consciência da dificuldade que é e as condições que a família tem. Senão, aí não tem condições.